A Cultura Informa Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e análise social de hoje. Professor Carlos Silva. Qual o comentário de hoje? Nosso tema de hoje é CPI, capítulo 2. Vamos ao comentário. Pois é, concluído o relatório, que eu considero o capítulo 1, o capítulo 2 é exatamente a entrega, a distribuição do relatório da CPI da pandemia, que vai ser entregue à PGR, Procuradoria-Geral da República, mas também vai ser distribuído para os ministérios públicos, para os órgãos considerados necessários para seguir com a investigação e possivelmente com a criminalização dos culpados, das pessoas que foram culpadas direta ou indiretamente por uma grande parte da morte dos 606.293 pessoas quando foi concluído o relatório. O que deve se levar em consideração primeiro um relatório com 1.289 páginas, não é? 7 senadores votaram a favor e 4 votaram contra. Esses 4 agiram politicamente, né? Procuraram resolver defender o indefensável. Mas não se pode colocar a coisa politicamente como se fosse uma coisa errada, porque o Senado é político, não é técnico. Vai agora para o setor técnico-jurídico, mas é uma ação política. Por que é uma ação política? Que analisou as ações políticas do governo federal e seus ministérios com relação ao enfrentamento da pandemia. Então é naturalmente uma situação política. Agora, não tem lógica esses senadores que votaram contra o relatório não observarem, porque na realidade o relatório não traz nada de novo. Qualquer pessoa comum pode se colocar na posição de um julgador, entre aspas, e fazer uma coletânea dos vídeos do presidente Jair Bolsonaro. Aí você já tem a criminalização na hora. Mas esses 6 meses de trabalho podem ter certeza absoluta que vai dar em alguma coisa. Até porque também está sendo distribuído para o Tribunal Internacional de Haia. A Haia é um país da Europa, né, chamado os Países Baixos, tem aproximadamente 6 ou 7 milhões de habitantes, a capital é Amsterdã, e o Brasil é consignatário desse acordo com o Tratado de Haia, que foi ratificado em 1998, não é? Então, vai sim, o mundo está observando esse relatório. Então não é uma questão mais nacionalizada, pequena, localizada, não. A pandemia foi mundial. Cada atitude de cada chefe de Estado estava sendo observado pelo mundo, pela imprensa internacional. Então, o relatório, sim, ele vai criminalizar quem praticou crimes direto ou indiretamente com relação à pandemia. O posicionamento do governo federal, do presidente da República, como agora aconteceu essa distribuição dele, né, da fake news da relação à vacina. Ora, vamos e convenhamos, o presidente da República foi irresponsável. Ele leu aquilo com a capciosidade, exatamente para jogar o quê? Pimenta na situação. Ele não leu por ler, ele não pegou a revista e apenas leu a notícia, ele jogou uma informação, vai criar um clima negativo e transferir alguma informação para quem defende ele, para os bolsonaristas. Lógico, não houve nenhuma inocência naquilo. A revista fez uma contestação em 2020 a exame de maneira científica, não estava propagando a situação, estava se analisando, enquanto que a Secretaria de Saúde do Reino Unido negou essa situação porque o presidente pegou a informação de lá, uma revista que distribui fake news. Então foi uma má intenção, foi uma irresponsabilidade, um crime social, querer criar uma situação contra a vacina. Isso não existe. Isso é uma loucura social. Então nós tem que sim ser criminalizado e vai dar em alguma coisa assim, porque o Senado não passou 6 meses trabalhando à toa, não é? Então é preciso que a sociedade entenda que ninguém vai culpar ninguém vai criminalizar. Um juiz não condena o réu.
O réu se condena pelo histórico dele, pelo que ele cometeu. Se ele vai pegar uma pena máxima, média, isso vai depender da justificativa da ação. Mas se cometeu o crime, não há o que discutir. Então, não se está inventando um crime contra o presidente ou contra o ministério. Afinal de contas, quem estava no rolo da Covaxin não foi vendedor barato de produto nem de ministério, não. Foi gente graúda. Por exemplo, o tenente Marcelo Blanco, o coronel Elcio Franco, foram gente de ponta. Desculpe, o coronel Pires, o Bento Pires, foi gente ligado diretamente ao presidente da República, porque são coronéis, são tenentes, não estavam ali brincando. Não era um Zé Ninguém, um funcionário público de meia tigela, não. Entendeu? Meia tigela, no bom sentido, eu quero dizer, não tinha aproximação direta com o presidente. Esses caras têm. Então não foi coisinha pequenininha, não. Foram pessoas que foram amando, sim, do presidente para buscar ganhar alguma coisa que essa é a lógica. A lógica por quê? Porque um presidente da República e sua família, seus ministérios, que não tem a menor sensibilidade social. Imagine você fretar um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, para levar a família para uma festa de aniversário do maquiador, enquanto alguém está pegando comida no lixo. Falta de sensibilidade, gente. Tem dinheiro para pegar um avião particular, um jatinho, qualquer coisa de um empresário amigo. Sabe, não sabe nem fazer a situação, mas usa o avião do país, do trabalhador, porque nós somos o dono daquele avião da FAB. Então veja, não tem sensibilidade, é um pessoal muito ruim na sua índole. Sabe, não estão preocupados com o bem-estar social dessa nação, por isso que vão ser condenados sim, porque a sociedade vai à rua e o Tribunal de Haia vai analisar, é lento, mas vai analisar, o registro internacional vai ficar. Mas eu queria concluir esse comentário fazendo um comentário alusivo ao estado de Pernambuco. Eu tive informação de que o governo do estado vai triplicar a BR-232. Eu, como humilde professor e comentarista dessa grande emissora de rádio cultura, eu queria sugerir o seguinte: gente, não triplica-se BR, para que isso? Chegou a hora de termos um monotrilho, uma espécie de metrô que vai exatamente no meio da BR-232, sabe? Nós temos Madrid, que tem um metrô com 283 quilômetros de extensão, Paris 211, Londres 415 quilômetros de extensão. Ora, colocar um metrô chamado monotrilho no meio, através de colunas, isso já é uma realidade desde 1901. Então nós reduziríamos a viagem para Recife a 30, 40 minutos. Temos apenas 137 quilômetros de distância de extensão daqui para Caruaru, e todas as cidades agrestinhas e sertão vêm para Caruaru, daqui pegariam o metrô. Então você triplicar para quê? Aí, na medida que vai aumentando a população, vai aumentando a quantidade de carro, vai quadruplicar, vai quintuplicar. Isso não é progresso, gente, isso não é desenvolvimento, isso é ampliação. Desenvolver significa oferecer rapidez, tecnologia e diminuir as distâncias através da tecnologia. Imagina você estar aqui com 30 minutos, vai em Recife, compra alguma coisa. Se está em Recife, vem aqui em Caruaru, vem para a feira, vem para o artesanato. Aí querer triplicar uma BR-232, gente, chegou a hora de termos um desenvolvimento absurdo. Melhoraria a paisagem, a questão ambiental com monotrilho elétrico. É preciso que se estudem para que isso possa ser melhor pensado e construído. Esse monotrilho, ele trafega em cima de colunas, então no meio da BR-232 você pode fazer isso de Recife à capital do Agreste. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura Informa. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. O ouvinte pode perguntar ao professor Carlos Silva pelo Facebook, WhatsApp, tem ainda o nosso canal no YouTube.
pergunte ao professor Carlos Silva. Aqui tem a mensagem da Gleice Kelly de Cachoeirinha. Gostaria de parabenizar você, Elaine, e também o professor Carlos Silva pelos seus comentários. Obrigado. Um abraço para Gleice Kelly de Cachoeirinha. Professor. Wagner Sócrates também está dizendo: parabéns, Elaine, você é exemplo, sempre com a verdade, doa a quem doer. Parabéns. Tem também aqui o Bezerra Adriano. Boa tarde, professor. Esse é o resultado da politização da vacina e pandemia que o presidente fez. Pois é muito delicado, porque eu vou dar um pequeno exemplo e vou pegar agora a nossa colega Elaine como exemplo de jornalismo e fazer a diferença entre jornalista e blogueiros e blogueiras. O blogueiro, geralmente, ele é subsidiado por alguém que pede para ele fazer elevar o nome da pessoa, sabe? Uma entidade. Isso não está errado. Mas ele passa por cima da verdade por causa dessa conveniência. Enquanto o jornalismo, ele observa o fato com a fonte oficial e repassa essa informação. Então é muita responsabilidade ser jornalista, não é brincadeira, principalmente num país como o Brasil. Então é necessário que as pessoas façam essa referência. Por exemplo, as pessoas me interpretam como se eu estivesse falando mal do presidente. Não. Eu estou falando da maldade que ele pratica na sua atitude. Isso está muito claro no que ele fala e na maneira como ele se comporta. O Wagner Sócrates está dizendo: esse professor é bom. E o Nezinho está dizendo: professor, será que Augusto Aras não vai arquivar os processos a mando do presidente? Vou te dizer, não vai. E vou lhe explicar por quê. Porque o Aras, ele é sancional, mas a Procuradoria-Geral da República não. E para isso vai também para o Ministério Público, entendeu? Então vai ser distribuído. Há outros caminhos jurídicos que faz com que esse relatório ande. Claro que eles vão tentar contestar, tirar alguma coisa, retirar alguns crimes, mas o conteúdo do relatório ele está muito bem trabalhado e, claro, se tiver excesso ele sai, mas ele vai caminhar até onde deve ser caminhado, porque isso vai fazer com que a alma de muitas pessoas fiquem aliviadas. Mensagem do Jorge, do Agreste de Pau Santo, zona rural de Caruaru, que diz assim: professor, 2 perguntas. Será que Bolsonaro, sendo indiciado, ele pode ser cassado, o mandato dele? E outra, talvez o governo do estado de Pernambuco não queira fazer essa via por cima de Coluna para metrô, porque ele vai desviar menos e triplicando a BR ele vai roubar mais. Eu não vou nessa linha, eu vou ser sincero a você, viu? Se for para roubar, pode ter certeza que o monolito, o custo é um pouquinho maior. Agora eu não caminho por aí, eu caminho é que as gestões do Brasil, eu estou me referindo a município, estado e federal, eles precisam ampliar a sua visão de futuro, visão de mundo. É isso que tem que ser ampliado, certo? Tem que ser melhorado. Eu acho que não é equívoco, não é erro que eles estão pensando, é falta de discutir, pensar em desenvolvimento e não apenas em reestruturação. Aqui tem o Walter que diz: boa tarde, professor, concordo com o senhor quando fala que juiz nenhum condena ninguém, sim o réu é que se condena. A regra é bem essa, a não ser que o juiz seja o Moro, concorda? Concordo, mas Moro deu o resultado dele, né? Veja o que aconteceu. Quando tentaram construir uma nova forma de praticar a justiça, deu no que deu. A Cileide Nascimento está dizendo: professor Carlos, que essa lama tem que ser vista para o povo. Aí mudou aqui, deixa eu voltar a mensagem. Professor, que essa lama tem que ser vista para o povo ver essa família de ladrões e o governo no geral. Veja, quando há essa crítica personalizada, né, a gente pode até pessoalmente concordar, mas tecnicamente é preciso entender que a estrutura social que está hoje na presidência da República, podem ter certeza, em qualquer exigência na história social ou de qualificação funcional, eles não estariam na presidência da República. Marcos Paulo está dizendo: cheguei agora, Marcão de Sumé, Paraíba. Um abraço para Marcão. O Índio HGN está dizendo: professor, o senhor esqueceu de falar no governo Dilma
Aí já mudou de novo, deixa eu voltar aqui. No governo Dilma, Chico Buarque usou o avião da FAB para fazer um show em Recife. Olha, veja só, Gagiane. O presidente, o seu governo, o seu presidente veio para imitar ou para corrigir? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Ora, se ele veio para competir, para ver quem faz mais errado, tá tudo certo. Mas se ele veio para corrigir, fez errado. Entendeu? Gente, até pode, entenda, não seria talvez nada demais se o presidente vem para Recife, para um ato oficial qualquer, e pode trazer a família. O que ocorre, Gagiane, é que nesse atual momento do Brasil, você pegar um avião da FAB para ir para um aniversário de um maquiador, isso é brincar com o sofrimento alheio. Paulo Sérgio diz: professor, eles não acreditam que vão ser condenados por conta que nenhuma CPI neste país deu em nada, só em pizza. Olha, se você observar direitinho, 3 que acreditaram dessa pizza estão presos: Daniel Silveira, Alan dos Santos e o Zé Faísca, que é o Zé Trovão. Eles acreditavam que se por ser ter uma relação estreita com a presidência da República, eles não seriam presos. Estão presos. Então observe que eu concordo com você pelo histórico. Aliás, nunca tivemos uma CPI tão profunda como essa, resultado de uma situação sanitária muito, muito profunda que ocorreu no planeta. Não é brincadeira você ter um chefe de Estado que pega uma caixinha de remédio e resolve correr atrás de um bicho. Então isso foi muito sério. Bezerra Adriano, do jeito que a justiça é lenta, esse relatório vai demorar uns 5 anos para ser julgado. Não, agora mesmo o relatório, o PGR vai ser obrigado, de certa maneira, a fazer uma avaliação em 15 dias. Nesse projeto, até para vocês terem ideia, no relatório existe, se eu não me engano, 17 projetos de leis, né, que alguns já correm lá no Congresso, a questão da criminalização da fake news e também a questão da indenização de pensão para os órfãos da Covid-19. Então, foi um relatório amplo, o mundo está observando, a sociedade brasileira como um todo também está observando, e cada dia que passa, Bolsonaro vai alimentando mais o crime que ele cometeu. Professor Ronaldo Carlos diz: não adianta, boa tarde, a pederastia incitar greve que não haverá. E o mito, para quem não sabe, só sairá do poder em 2026, se Deus quiser ainda. Me apresente uma corrupção no governo do mito, que voto no ladrão Lula. Olha, primeiro eu não vou lhe apresentar corrupção no governo. Eu vou dizer que você procure enxergar melhor. O que é que você entende por corrupção? Não é? Veja, corrupção significa dolarizar a Petrobras nacional e transferir lucro para os investidores. Ou você acha que esses investidores estão bancando a família Bolsonaro? Ou você acha que isso é de graça? Né? Basta ter um pouquinho de orientação de visão. Se você enxergar mais um pouquinho, você vai ver corrupção em tudo, né? Você acha que o cara ia pegar uma caixinha de remédio com o nome Ivermectina e de graça? Você acha mesmo que ele ia fazer isso? Se você acha, é a chamada ingenuidade social. Professor, a gente agradece a sua participação, os seus comentários nesta quarta-feira. Boa tarde e até sexta. Até sexta-feira, André Santiago, até sexta-feira, Elaine Dias, e até sexta-feira, ouvintes do Cultura Informa. Até sexta-feira, professor. Um grande abraço.